Vamos começar com uma pergunta? O que você mais deseja na vida? Se você pensou Pix, pensou errado, hein? Hein? Tem que pensar uma coisa diferente. O que você mais deseja na vida, hein, gente? O que é importante para nós vivermos bem? Deixa eu comentar uma coisa com vocês que me chamou muita atenção. O maior estudo já feito pela Universidade de Harvard durou mais de 80 anos. Vocês sabiam disso? O maior estudo feito pela Universidade de Harvard durou mais de 80 anos. Durante mais de 80 anos, eles monitoraram mais de 2.000 pessoas. Sabe para quê? Para descobrir o que fazia as pessoas realmente felizes. Qual eram realmente os fatores que mais contribuíam com a felicidade de alguém. Olha só, uma das universidades mais importantes do mundo fez um estudo de mais de 80 anos, eles tiveram que trocar algumas vezes de diretor, a pessoa que começou essa pesquisa não terminou, olha que interessante, para acompanhar um grupo significativo de pessoas durante toda a sua vida, para descobrir, afinal de contas, o que realmente é importante na nossa vida, o que realmente contribui com a nossa felicidade. Muito bem, sabe o que descobriram? O que mais contribui com a nossa felicidade são relacionamentos. Nem sucesso profissional, nem dinheiro. Relacionamentos. Relacionamentos. Então, o que nós mais desejamos na vida? O que nós mais precisamos na vida? Nós precisamos de relacionamentos. Mas não qualquer tipo de relacionamento. Já vimos em outros momentos que um relacionamento superficial, esse não faz tanta diferença na nossa vida. O que faz diferença na nossa vida são relacionamentos profundos, relacionamentos reais. Agora vem um dilema, porque nós muitas vezes queremos relacionamentos reais. Agora vamos ser bem sinceros, lidar com pessoas reais nem sempre é fácil. Não é verdade? Cara, na nossa família é difícil. Às vezes aqueles encontros de fim de ano, com todo mundo reunido na mesma casa, é difícil. Relacionamentos às vezes no trabalho, é difícil. Quem aqui nunca teve um colega implicante? Ou um chefe meio complicado? Quem nunca teve? Ou um cliente, ou um funcionário difícil? Nossa! Então, nós queremos relacionamentos reais. Mas nós temos dificuldade em lidar com pessoas reais. Por quê? Porque todas as pessoas, sem nenhuma exceção, todas as pessoas reais, elas vêm com dilemas reais, lutas reais, medos reais, feridas reais, histórias reais. Todas as pessoas, sem exceção, têm as suas ansiedades, seus medos, suas inseguranças. Pessoas reais são inconstantes, às vezes incoerentes. Pessoas reais são difíceis às vezes de lidar. Pessoas reais às vezes acordam mal-humoradas, às vezes mandam um áudio de mais de 7 minutos para a gente. Não deveriam, mas acontece. Então, o que nós precisamos saber é o seguinte: todos nós, você que está aqui, todo mundo, nós temos um mundo interior. Aqui dentro tem coisas, na nossa alma tem coisas, sentimentos, emoções, medos, inseguranças, tudo isso que eu falei agora. Só que isso não está visível. Por isso que parece que os outros têm uma vida mais fácil que a gente olha os filhos dos outros e diz, nossa, os filhos dos outros parecem tão tranquilinhos, né? É porque a gente não está vendo o mundo interior dessa criança. A gente vê os dos nossos filhos, porque a gente convive com eles. Mas dos outros a gente não vê, parece mais fácil. A gente não consegue ver o dos outros, dos adultos. A gente pode pensar assim, poxa, o casamento dos outros parece mais fácil que o meu. Ei, é que você não está vendo o que está aqui dentro. Dá para entender isso? E o que acontece? Conforme a gente vai se relacionando, a gente vai adquirindo intimidade. E o que é intimidade? Vocês sabiam que a palavra íntimo vem de dentro? A palavra intimidade significa literalmente nós acessarmos o interior de alguém. Então, intimidade, conforme esse relacionamento vai se aprofundando, a gente vai entendendo esse mundo interior das pessoas.
Então, hoje eu conheço muito dos meus filhos e quero conhecer cada vez mais, mas eu já conheço muito do que deixa eles felizes, do que deixa eles tristes, do que preocupa eles. Eu conheço muito dos pontos fortes, dos pontos fracos. Por quê? Porque a gente está crescendo em intimidade. Quando eu conheci a Susan, eu não fazia ideia do mundo interior dela. Era só uma menina muito bonita que cantava muito bem, era isso que eu vi. Mas conforme a gente foi ficando amigo, nosso relacionamento foi se aprofundando, depois namorando, depois no casamento, eu fui descobrindo o interior dela e ela o meu. A gente vai descobrindo isso. E a gente vai descobrindo coisa boa, coisa muito boa. Mas a gente vai descobrindo coisas difíceis. A gente vai descobrindo feridas. Não, sim, né? A gente vai descobrindo inseguranças, vai descobrindo medos, vai descobrindo fragilidades. Todo mundo. Agora, a grande pergunta que nos move é: o que nós vamos fazer com aquilo que a gente vai descobrindo do outro? Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Aqui entre nós e entre a internet, né? Nós temos o grande poder de sermos instrumento de cura na vida de alguém. Mas nós também temos o grande poder de provocarmos mais feridas ainda. Quando nós descobrimos o que está no coração de alguém, as suas fragilidades, as suas feridas, as suas dificuldades, o que nós vamos fazer com isso? Se decidiremos ser instrumentos de Deus na cura dessas pessoas? Ou será que a gente vai acabar usando agora aquilo que a gente acabou de descobrir como argumento da próxima discussão? Ou será que a gente vai pegar agora esses erros, essas fragilidades que a gente tem descoberto e nós vamos apontar isso para a pessoa, nós vamos trazer à tona, nós vamos expor isso. Pior ainda, expor diante de outras pessoas. E o que eu quero contagiar vocês isso talvez é muito importante, eu quero que você grave isso, por favor, grave isso no teu coração. Nossas casas, nossos casamentos, nossa vida com os nossos filhos, nossas famílias precisam ser instrumentos de cura uns dos outros. Nossos lares não podem ser lugares onde essas feridas se tornam ainda mais fortes. Onde nós pegamos agora essa intimidade que a gente vai construindo e a gente faz mau uso dela e provoca mais dor ainda. Porque daí o que acontece? A pessoa que se abriu, o que ela faz? Ela se fecha. Se fecha. Então, o que eu quero contagiar a vocês, em primeiro lugar, é isso: que as nossas casas possam ser instrumentos de cura na vida dos nossos filhos, do nosso cônjuge, dos nossos pais, se for possível, e até de outras pessoas. Agora, como? Né? Legal, Jorge, bacana, mas como? Como feridas emocionais se curam? Deixa eu contar para vocês brevemente. Davi, só para vocês entenderem, né, o contexto da passagem que a gente vai ler. Davi é um grande rei que aparece na Bíblia. Reinou por volta do ano de 1000 a.C. Ele começa como um pastor de ovelhas, de uma família, ele era o filho mais novo de uma família grande, então era uma pessoa absolutamente desvalorizada, mas o mover de Deus foi muito grande na sua vida e ele foi crescendo, ele se tornou general, ele fez carreira militar, se tornou um general extremamente bem conhecido. E aí o que acontece? O rei da época, que se chamava Saul, rei de Israel, do país onde Davi era, ficou com muito ciúme e começa a perseguir Davi, querendo realmente matá-lo. Davi foge, Davi se esconde, imagina, é um país contra ele, ele acaba fazendo aliados, e no final acontece que esse rei Saul e o seu filho Jonatas falecem, e Davi se torna rei. Quando Davi se torna rei, olha o que ele faz. Certo dia Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Jonatas era filho de Saul. Os dois tinham morrido. Saul, o rei que perseguia Davi, e o seu filho Jonatas. Saul era inimigo de Davi, Jonatas era um grande amigo. Então, resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Neto do inimigo dele. Havia um servo da família de Saul, cujo nome era Ziba, e o trouxeram a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim,
Seu servo, meu senhor, respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou: resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão. Davi disse: saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu: aqui está seu servo, meu senhor. Não tenha medo, disse Davi. Quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre aqui comigo, à mesa do rei. Mefibosete se prostrou e disse: quem é seu servo, para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, olha só, que não vale mais que um cão morto? Mas aí continua. Então o rei convocou Ziba e disse: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você e seus filhos e servos cultivarão a terra para ele, a fim de produzir alimento para a casa de seu senhor. Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Sou servo, seu servo, respondeu Ziba. Farei tudo o que o senhor, meu senhor o rei, mandou. E daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um de seus filhos. Gente, o que está aqui é muito importante. Mefibosete chega diante de Davi e olha só o que ele diz: quem é o Senhor para se importar com alguém como eu, um cão morto? Gente, cão naquela época era símbolo de desprezo. Hoje a gente tem os cachorrinhos que são tão bonitinhos e a gente cuida deles, às vezes tem gente que cuida como se fosse filho. Naquela época não. Cachorro era um animal que não ajudava em nada. E volta e meia alguém ia lá e chutava os cachorros. O cachorro era símbolo de desprezo. Desprezo. Era um animal que sujava e não ajudava. Mas o Mefibosete, ele não se vê só como um cão, ele se vê como um cão morto. Símbolo de inutilidade. Então o que o Mefibosete está dizendo é isso: ei, eu me vejo como alguém absolutamente inútil e desprezível. Sabe, Mefibosete, ele tinha um problema. Ele era aleijado dos pés, o texto fala. E eu sei que hoje temos muitos deficientes físicos, e a nossa sociedade já aprendeu a incluir e valorizar. Ótimo. Nessa época não era assim. Era uma sociedade que valorizava a força. E as pessoas que tinham deficiência eram desprezadas. Não devia, mas eram. E ele provavelmente sofreu muito desprezo. Muito desprezo. Muito desprezo. E sabe qual é o problema? Chegou um momento em que ele começou a acreditar nas pessoas. Porque aqui não é o que os outros estão dizendo dele. Aqui é o que ele mesmo está dizendo dele. As pessoas tratavam ele como um cão morto, mas até aí não era o grande problema. O maior problema foi quando ele começou a se ver como um cão morto. Sabe, eu acho que aqui nós já temos algo que nós podemos aprender. Se não cuidarmos, o desprezo que vem dos outros, em algum momento se tornará a rejeição que vem de nós mesmos. O desprezo que vem dos outros pode se tornar a rejeição que vem de nós mesmos, e aí nós temos um grande problema. E Mefibosete está nessa. E claro que isso tem motivos. O Mefibosete, só para você saber, ele perde o pai e o avô aos 5 anos. No mesmo dia em que ele sofre um acidente que deixa ele deficiente físico. Ele se torna deficiente físico numa cultura que valoriza a força, como eu falei, e ele se torna fugitivo, porque ele era neto do antigo rei. E quando um novo rei assume, o que normalmente um novo rei fazia na antiguidade? Matava os descendentes da dinastia anterior, porque podiam reclamar o trono agora. Então matavam. E ele foge, ele vai para uma cidade chamada Lodebar. Lo, em hebraico, é não. Debar é palavra. Então aqui significa sem comunicação
Ou tem uma outra possibilidade de tradução, sem pastagem. O que a gente sabe é que era um lugar extremamente remoto, que não tinha nada. Quilombo ganhava. Quilombo era metrópole. Né? Caibi não sei. Não, estou brincando. Então, percebe? Fugindo. E o que eu quero que vocês percebam? Essa pessoa era uma pessoa que tinha feridas interiores sérias. Sérias. Por causa de um histórico muito sério. Mas o que foi instrumento de cura para ele? Duas coisas. Ele foi até Davi esperando morte. Mas quando ele chegou lá, ele não só não recebeu morte, como ele recebeu de volta todos os bens que tinham sido confiscados da sua família. Ele recebe vida. Gente, cura interior sempre envolverá receber misericórdia. Não só isso. Ele também é convidado para todos os dias fazer as suas refeições aonde? Viu no texto? Na mesa do rei. Sendo tratado como um dos seus filhos. E aqui eu venho um ponto. E aqui eu queria que você não esquecesse. Anota. Depois tem materiais de anotação ali, não sei se vocês pegaram. O que traz cura emocional para alguém? Sempre vai girar nesses dois pontos. Misericórdia e valorização. O que nos ajuda a lidarmos com as nossas feridas do nosso passado? O que nos ajuda a lidarmos com a nossa história que muitas vezes foi difícil? É receber misericórdia e valorização. Vocês sabem, eu ouvi uma história muito interessante. O Caio Batista, pastor Caio Batista, que estava no Congresso de Famílias do ano passado, ele contou de umas experiências de juventude dele. Ele disse que, certa vez, um amigo dele estava tirando a carteira de motorista, e aí, sabe, piazada, 18 anos, e ele resolveu dar uma volta com o carro do pai. Tranquilo? Tranquilo. O problema era que o pai não sabia. E aí pegou os amigos, e saiu para dar uma volta com a piazada, com o carro do pai, sem o pai saber. Gente, vai dar certo? Vai dar certo? O que vocês acham? Não, né? E aí eles vão para uma estrada de chão, e aí sabe que estrada de chão às vezes é meio traiçoeira, né? E aí acelera aquele carro e tal, e o carro começa a acelerar, e eles começam a se empolgar, piazada, e um alimenta o outro, e vai. Daqui a pouco, dito e feito, perde o controle do carro rodopia, pum, bateu. E aí o piá, motorista, começou a chorar, mas não porque tinha se machucado. Tudo que ele dizia é: meu pai vai me matar. Você consegue imaginar isso, né? Meu pai vai me matar, e chora. E eles tentando acalmar ele e tal, e chora. E aí, meu pai vai me matar. E no final não tem o que fazer. Eles caminham até o orelhão para ligar para o pai. E ligam, aí é um amigo que liga, né? Porque o cara não tinha coragem. Liga o amigo e diz: olha, a gente está aqui, saímos com o seu filho, carro. Bateu. E aí vem aqueles minutos esperando o pai chegar. Você imagina a tensão. E o menino no choro. E aí, chegou o pai. E o piá em prantos. Sabe o que aconteceu? O piá estava esperando morte. Quando o pai viu, ele abraçou o filho e disse: que bom que você está vivo. Que bom que você está vivo. Recebeu misericórdia. Eu não quero dizer que a gente tem que nunca dar consequência para os nossos filhos, mas o que eu quero dizer, o ponto é: o que traz cura é a misericórdia e a valorização. E isso é o que traz cura. E eu quero fazer mais um comentário com vocês. Na minha ótica, a gente costuma ser muito bom nisso com os nossos filhos. A gente costuma ser bom. A maioria de nós costuma com os nossos filhos. Mas com o nosso cônjuge, não. Eu quero dar um alerta para os casados.
A gente muitas vezes é misericordioso, gracioso, bondoso. A gente valoriza os nossos filhos. Mas no casamento muitas vezes a gente não faz. E aqui a gente erra. Sabe, eu fico me perguntando, o que aconteceria com os casamentos hoje? Se as pessoas fossem tão comprometidas com o casamento quanto são com seus filhos? Será que a gente não diminuiria muito os divórcios? Deixa eu perguntar, mas você não precisa responder, só pensa. Seu marido e sua esposa têm encontrado morte ou misericórdia? Seu marido e sua esposa têm encontrado desprezo ou importância? O que ele tem encontrado? Você tem sido instrumento de cura na vida dele, na vida dela? Você tem valorizado a pessoa que está do teu lado? Pensa nisso. O que causa as feridas é isso, é desprezo e culpa. E se o que causa as feridas é desprezo e culpa, o que traz cura, então, é valorização e misericórdia. Eu coloquei da seguinte forma, acho que fica bom para a gente gravar. As feridas interiores costumam vir na forma de desprezo e culpa que leva à rejeição. Logo, o tratamento sempre terá doses de valorização e misericórdia que demonstram amor incondicional. O que é amor? Gente, todo relacionamento para durar precisa de amor, e amor é incondicional. E como é que o amor incondicional se revela na prática? Valorização, misericórdia. Então, isso é o que nos traz cura. Timothy Keller fala uma frase que eu acho muito legal: ser amado, mas não conhecido, é reconfortante, mas superficial. Ser conhecido e não amado é nosso maior medo. Mas ser totalmente conhecido e verdadeiramente amado é, muito parecido com ser amado por Deus. Esse é o objetivo de uma família, é sermos realmente conhecidos e verdadeiramente amados. Agora, terceiro e último ponto. Por onde a gente começa? Eu não queria terminar essa série sem falar isso para vocês. Por onde a gente começa? A gente falou tanto nessa série sobre nós deixarmos o celular de lado. Nós falamos tanto sobre essa série, sobre nós termos mais prioridade de tempo para os nossos relacionamentos. Falamos nessa série sobre nós aprofundarmos as relações. Mas de repente a gente viu tanta coisa que a gente sai dessa série de mensagens dizendo: por onde eu começo? Sabe por onde você começa? Você pode começar pelo mesmíssimo lugar que Davi começou. A mesa. A mesa. A mesa, na Bíblia, é um dos maiores símbolos de relacionamento e restauração. Quando o filho pródigo sai de casa e ele retorna arrependido, onde o pai recebe ele? Na mesa, faz um banquete. Zaqueu era uma pessoa de má índole naquela época, onde Jesus recebe ele para restaurar a vida dele? A mesa. Pedro, depois de negar Jesus 3 vezes, Jesus o recebe numa refeição. Mesa é um dos maiores símbolos de restauração. Deixa eu comentar com vocês. A David Titus, ela escreveu esse livro muito legal, A Experiência da Mesa. E ela justamente comenta a importância da mesa na Bíblia. E ela estava intrigada, ela é uma esposa de um pastor, e ela estava intrigada na sua reflexão com o número de divórcios, e ela ficou muito preocupada quando ela percebeu que na sua igreja o número de divórcios era igual a fora da igreja. Ela disse: alguma coisa está errada. E ela começa a pesquisar e ver onde é que nós estamos falhando, o que a gente está deixando para trás. E ela vai para a Bíblia e ela percebe que mesa é uma das palavras mais faladas na Bíblia toda. Ela diz: opa, peraí, talvez seja aqui. Talvez uma das coisas que nós temos deixado para trás e nós não poderíamos é o convívio, a mesa. A mesa. E ela escreve esse livro bom, vale a pena, para nós restaurarmos em casa o convívio à mesa. E fazermos da mesa não só um lugar de comermos, escuta, fazermos da mesa um lugar de convívio, de intimidade, de entrarmos no mundo do outro. A gente precisa resistir à tentação da nossa época de cada um come no quarto, ou de a gente come com a TV ligada. Tempos atrás, agora acho que umas 3 semanas,
estava com um grupo da Cruz Azul, almoçando aqui em Chapecó. Sabem que a Cruz Azul é uma organização internacional que lida com prevenção a drogas, de muito renome. E o presidente e o secretário-geral da Cruz Azul vão na Neuq de Blumenau e estavam aqui e resolveram marcar um almoço. Queriam conhecer o lugar do culto, a gente almoçou aqui. E eles falaram algo bem interessante. Vocês sabiam que uma das principais campanhas antidrogas da Cruz Azul é levar as famílias a terem pelo menos uma refeição por dia juntos? Uma das principais campanhas antidrogas é conduzir as famílias simplesmente a ter no mínimo uma refeição à mesa todos juntos. Isso já diminui muito o índice de dependência química. Sabiam disso? E eles criaram uma campanha chamada O Presente de Estar Presente. Vou mostrar um videozinho para vocês. O som está ok aí, Eduardo? Vamos lá. Ainda bem que perguntou. Batata doce com carne moída. Eu adoro. Enroladinho da minha tia. Estrogonofe de carne. Macarrão e carne moída. De salada. Arroz, purê e carne moída. Lasanha. Minha tia lá faz tempero, pá, muito bom. Uma coisa preferida que eu gosto de botar no pão é queijo. A minha mãe, geralmente é a minha mãe que faz, né? Cara, no meu tempo, muito bom. O macarrão que a minha mãe fez outro dia fica muito gostoso. Não. Ontem? Tipo, eu comi ontem. Deixa eu ver. Eu comi arroz, feijão, macarrão com carne. Eu acho que era isso. No almoço. O que eu comi ontem? Se eu não me engano, era carne. Só lembro que tinha, acho que polenta, arroz e feijão. Depois não... Tinha arroz, carne assada, salada e maionese, acho. Arroz, macarrão e molho. Mas ontem eu almocei, deixa eu ver. E arroz, se eu não me engano. Lembro. Eu e minha mãe. Só minha mãe. Meu pai e minha irmã. A minha mãe, o meu padrasto, a minha irmã e eu. Tava eu, a minha avó e o meu avô. Pai, mãe, irmã. Meu pai, a minha mãe e os meus irmãos. Não, meus irmãos também. O que tinham comido, mas lembravam muito bem com quem. Interessante. Gente, o que eu quero dizer para vocês nessa noite é isso. Cultive a valorização e a misericórdia na tua casa, em especial reunindo sua família à mesa. Ok? Mas não é só isso. Você já parou para pensar que nós somos convidados para fazer parte da mesa de Deus? Jesus, logo antes de ser traído e morto, ele convida os seus discípulos para a mesa. E ele faz para a gente falar, para a gente fazer isso sempre. E o que a gente encontra na mesa de Cristo? Misericórdia e amor. Valorização. Então, nós também somos Mefibosete, não sei se você reparou, mas nós merecemos a ira do rei. Pelo nosso pecado, por nós quebrarmos os mandamentos de Deus, muitas vezes, nós mereceríamos a ira de Deus.
Mas a gente chega diante de Deus realmente merecendo a morte. Mas quando a gente chega, Ele nos convida à sua mesa, como Davi. E através de Cristo nos faz seus filhos, se nós crermos nele. Nós somos convidados à mesa de Cristo, isso nós vamos lembrar nessa noite. E nessa mesa nós somos chamados para receber misericórdia e amor. Mas isso nos coloca diante de um compromisso. O compromisso de nós passarmos adiante a mesma misericórdia e o mesmo amor. Que a mesa da nossa casa seja uma extensão da mesa de Jesus. E que assim como nós recebemos de Jesus amor incondicional, perdão, valorização, que nós possamos passar isso adiante. O Rei do Universo nos convida à sua mesa. Sacrificou o seu único filho, porque era a única forma de nós sermos perdoados e transformados. Que essa seja a nossa filosofia de vida, que essa seja a nossa crença mais profunda e que isso nos mova a construirmos uma casa de misericórdia e amor. Deus nos cura com seu amor incondicional para sermos instrumentos de cura na vida de outras pessoas, assim como Davi também foi. E eu queria te convidar a refletir: o que me impede de deixar a graça de Cristo curar o meu interior? Ei, você deve ter suas feridas. O que te impede de hoje receber a misericórdia e o amor de Jesus? De deixar de acreditar naquilo que você talvez acreditou? Talvez você também em algum momento acreditou que isso era um cão morto. Mas não é. Deixa Jesus ressignificar isso. Deixa você perceber que Ele te ama mais do que tudo e que Ele traz misericórdia para a tua vida. O que te impede hoje de você realmente crer que você é amado e perdoado? 2, reflita: meu lar, minha mesa e minha vida estão sendo instrumentos de cura para as pessoas ao meu redor? Ou de mais feridas? 3, e último, eu queria convidar vocês a decidirem receber o amor incondicional de Deus e passar ele adiante. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer a diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!